Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre Pentecostes, sobre os dons espirituais do Espírito Santo, 7 dons do Espírito Santo. Já começamos essa conversa no primeiro bloco, falando sobre essa festa de Pentecostes que nós comemoramos no último domingo. E o Padre Guido entrou em assuntos interessantes aqui do Antigo Testamento, de outras religiões. Foi bacana o nosso papo. A gente continua agora falando mesmo sobre esse tema belíssimo, tudo a ver com o Espírito Santo. Padre Guido, antes da gente falar mais ainda sobre a ação do Espírito Santo, sobre a importância, quem é o Espírito Santo e tudo mais, queria que o senhor explicasse para a gente essa expressão chamada ruá, que a gente encontra na Bíblia, o que significa e para que serve, para que foi utilizada essa expressão? Certo. Esta palavra ruá, em aramaico, se encontra na Bíblia 2 vezes. A primeira vez, nas primeiras páginas da Bíblia, quando Deus forma a pessoa humana, tipo de um fantoche de barro, está escrito assim, e de repente Deus soprou no nariz deste fantoche. O sopro, em língua aramaica, se diz ruá. O sopro significa uma intervenção direta de Deus naquele novo ser. Deus estava criando algo diferente com qualidades que só Deus tem. A eternidade, a inteligência, a vontade, a liberdade, a vida espiritual. Certo. A segunda vez que se encontra esta palavra ruá é exatamente no dia que Jesus aparece pela primeira vez ressuscitado para os seus apóstolos. Ele se apresentou entrando de portas fechadas, estava todo mundo com medo. Jesus cumprimentou os seus amigos com aquela famosa frase em língua aramaica, Evenu shalom aleichem, a paz esteja convosco. E depois está escrito assim no Evangelho, Jesus soprou sobre eles, fez assim, o sopro, e disse, recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Naquele momento, Jesus ressuscitado como Deus estava transmitindo mais um poder para aquela categoria de pessoas, os seus apóstolos. O poder de perdoar em nome de Deus os pecados da humanidade. Ou seja, o sacramento da confissão. Da confissão, exato. É muito importante essa sua colocação, Eric, porque quando tantos nossos irmãos que não compartilham plenamente o nosso credo chegam a dizer, eu me confesso diretamente com Deus. Claro que é Deus que perdoa os teus pecados, mas através do sacerdote. Mas aonde está escrito? Esta página. Então, repete para a gente, Padre Guido, que parte da Bíblia é essa? É na página da ressurreição de Jesus. Certo. É exatamente no Evangelho que está escrito, seja por Mateus, por Marcos e Lucas também, de Jesus ressuscitado, que aparece aos seus apóstolos e transmite o seu Espírito, o Espírito Santo, para poder absolver dos pecados da humanidade. Ou seja, em 3 evangelhos, a gente acha essa passagem, confirmando solenemente na Bíblia a instituição do sacramento da confissão, né, Padre Guido? Exato, com a intervenção direta do Espírito Santo. Agora, é bom entender isso, que não foi a primeira vez que Jesus disse receber o Espírito Santo. Quando ele tinha subido ao céu, né, no domingo retrasado, nós lembramos a gloriosa ascensão de Jesus para o céu. Ele enviou os apóstolos com aquela frase, foi a última frase do Evangelho, Mateus 28,
versículo 20 e 22, onde está escrito: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho, batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estarei convosco até o fim do mundo. Bonito, né, Padre Guido? Por isso é a missão da evangelização em nome da Santíssima Trindade, é aí que adquire muito mais força ainda o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força da igreja, é a capacidade de iluminar a igreja, não somente o magistério da igreja, mas também todos nós que formamos o grande rebanho de Deus. Eis porque em todas as nossas ações devemos sempre invocar o Espírito Santo. Meus prezados amigos, querem saber um pormenor? Toda vez que Eric e eu, Padre Guido, estamos prontos, aguardando o sinal para entrar ao vivo, né, com o nosso programa Eclésia, nós sempre invocamos o Espírito Santo, pedindo as luzes necessárias para que esta catequese possa chegar ao seu conhecimento, para que possamos sentir-nos instrumento nas mãos do Espírito para transmitir aos nossos amigos telespectadores como importante a nossa vida de autênticos cristãos. É verdade, Padre Guido. Mesmo que aqui o nosso programa não seja um ato litúrgico, seja um ato solene, a gente precisa e é bom que façamos a invocação ao Espírito Santo de Deus, porque na igreja nada acontece sem a presença do Espírito Santo de Deus. E como o senhor bem disse, Padre Guido, o senhor como sacerdote, experiente que é, e eu como leigo, pai de família, no meu papel que me cabe, queremos ser, é claro, instrumentos da graça de Deus e tomara que nossos irmãos que nos assistem conosco aproveitem desses momentos de conversa aqui, que nada mais é do que catequese, e a gente quer repetir o que a igreja ensina e nada mais, porque se depender da nossa opinião, né, Padre Guido, a gente não teria condições de fazer nada, porque é Deus que faz tudo. Agora, Padre Guido, voltando um pouquinho à expressão ruá, o senhor disse que a expressão ruá vem do aramaico. O aramaico é um dialeto hebraico. Um dialeto do hebraico, né, Padre Sim. Guido? Aliás, que era a língua que o próprio Jesus falava. Agora, me parece, Padre Guido, não sei se eu estou enganado, mas me parece que tem um momento também específico na liturgia que se lembra dessa expressão ruá. A gente até comentou isso não faz muito tempo, falando sobre a bênção dos santos óleos, que é feito geralmente na quinta-feira da Semana Santa, na quinta-feira santa, onde o bispo, em cada diocese, ele vai abençoar os óleos, que depois serão usados no sacramento do crisma, da unção dos enfermos, né, Padre Guido? Sim. Explica pra gente com isso. O ruá está presente nesse momento mesmo? Há um rito, o bispo sopra sobre o óleo do crisma. Sopra, que repete exatamente este gesto divino, né? Querendo dar para aquele óleo o grande poder. O óleo do crisma, como nós sabemos, é usado no sacramento do crisma, é usado para ungir as mãos do sacerdote na hora da consagração sacerdotal. É usado nos momentos da maior efusão do Espírito Santo, meus irmãos. Todos nós, quando recebemos os 7 dons que agora vamos apresentar do Espírito Santo, nos sentimos muito mais adultos no sentido de testemunhar a nossa fé até as últimas consequências. É verdade, na quinta-feira, ou em tantos lugares se faz na quarta-feira à noite. Pode fazer na quarta-feira também, né, Padre Guido? Exato, sim. O bispo sopra sobre os santos óleos. Oficialmente, Padre Guido, ele sopra mesmo fisicamente, né? Sim. E faz este gesto que é antiquíssimo e é plenamente litúrgico. Aliás, vou dizer também que em vários outros ritos católicos, mesmo não romanos, até na hora da consagração, é costume agitar, digamos assim, aqueles lencinhos, aqueles panos litúrgicos, como em forma de vento, de ação do vento, lembrando o sopro. Isto é, a presença de Deus que vai chegar aí naquele pão e naquele vinho que dentro de alguns instantes
se tornam o corpo e o sangue de O Cristo. senhor está lembrando isso aí também, Padre Guido, que principalmente na liturgia bizantina, Sim. que é liturgia católica bizantina, do rito oriental, são diversos ritos que praticam a liturgia bizantina. Por exemplo, aqui no Brasil temos os ucranianos católicos, né, rito oriental católico da Ucrânia, faz esse tipo de coisa. Também tem os greco-melquitas, que na hora da evocação do Espírito Santo, né, chamada epiclese, né, Padre Guido, na hora de pedir que o Espírito Santo venha em auxílio e transforme aquele simples pão no corpo de Cristo, aquele simples vinho no sangue de Cristo, tem alguns sinais como esse que o Padre Guido estava explicando, lembrando então da efusão do Espírito Santo, não é isso, Padre Guido? Exato, né? E nós todos usamos estes ritos que têm até uma base bíblica exatamente para lembrar a ação direta do Espírito Santo. Mas, meus amigos, se alguém nos perguntasse, olha, mas, padre, sim, quando eu me preparei para receber o crisma, estudei o catecismo, foi um curso até de 1 até 2 anos, etc. Sim. Mas como seria interessante conhecer mais de perto cada um dos 7 dons que o catecismo nos apresenta e que são dons gratuitos. Olha que nós não pagamos nada para receber estes dons. É verdade. Só que a partir do momento que temos esta efusão do Espírito, não podemos ficar de braços cruzados. O crisma encerra o período de iniciação cristã, né, Padre Sim, Guido? exato. É o sacramento que encerra a nossa iniciação cristã. A partir daquele momento, a gente pode ser considerado adulto na fé. Sim. E a gente precisa viver de uma maneira mais profunda, mais solene, mais respeitosa o nosso batizado. Sim, Eric, eu lembro, inclusive, um pormenor, eu recebi o sacramento do crisma, conforme a tradição daquela época, com 7 aninhos. Hoje a igreja dá uma preparação muito mais profunda para os nossos adolescentes ou jovens. Né? E lembro que havia um rito na crisma, digamos assim, que gerava até, desculpa a expressão, até um certo medo. Ah, é, Padre Guido? Sim, porque o bispo, logo após que ungia a fronte da criança, com 7 aninhos, dizendo, recebe por este sinal o dom do Espírito Santo, entre aspas, era tudo em língua latina. Certo. O bispo, com os 3 dedos da mão direita, dava um pequeno tapa na cara. Ah, é? Tinha isso? Sim, nós estávamos com medo do tapa, né, do bispo. Por que dava o tapa? Porque se aprendia no catecismo que o sacramento do crisma nos tornava soldados de Cristo. E o soldado deve estar pronto a defender a bandeira da sua pátria até as últimas consequências, até a mesma morte, até o sofrimento. Por isso a igreja usava este símbolo, que hoje não se usa mais, né? O bispo dava um pequeno tapa na cara, mas para dizer que a partir daquele instante, quem recebia o Espírito Santo devia mostrar fidelidade, mesmo com o dom da sua vida. Bonito, Padre Guido. Bom, vamos lembrar então aqui quais são os 7 dons do Espírito Santo, que a partir de agora o senhor vai explicar para a gente até o final do programa. Vamos só lembrar antes da gente entrar em cada um deles. Certo. O primeiro deles, Padre Guido? Eu colocaria a fortaleza. A fortaleza é o dom que dá muita serenidade para superar as tentações. Peraí, o senhor não explica cada um deles não, porque a gente vai voltar neles aqui. Vamos só falar agora os 7. Ah, os Vamos 7, lá. sim. Fortaleza, depois sabedoria. Temos sabedoria, temos a ciência, o dom conselho, da ciência. Temos o entendimento, temos a piedade e temos o temor de Deus. Então, né? só repetindo. Fortaleza, sabedoria, dom da ciência, conselho, entendimento, piedade e temor de Deus. Aí o Padre Guido vai explicar cada um certinho para a gente entender a função e o que a gente recebe, como é que a gente pode ser agraciado com cada um desses dons. Agora, a gente vai para o intervalo já, Padre Guido, mas antes, eu queria que o senhor se explicasse para a gente. Não, antes não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta agora e o Padre Guido explica depois na volta do programa, daqui a pouquinho depois do intervalo. A gente tem aqui no nosso cenário, Padre Guido, aqui hoje a gente tem aqui um sinal de uma pomba branca.
né? Queria que o senhor explicasse para a gente, vamos fazer assim o senhor explica depois do intervalo com mais calma, por que que o Espírito Santo é representado por uma pomba branca? Da onde vem essa ideia? O senhor explica para a gente daqui a pouquinho. Quero lembrar nossos amigos telespectadores que vocês podem acessar o nosso site, o site da Rede Século XXI. É um portal aqui da Rede Século XXI, rs21.com.br. Nesse portal você encontra informações sobre todos os programas aqui da casa. Você encontra também notícias da igreja. A gente sempre tem alguma coisa ali para a gente ler sobre o Papa Francisco, uma série de coisas. Está aí, está na tela. A gente está lendo, está vendo aí um pouquinho do nosso portal rs21.com.br. Tem um monte de sites bacanas dentro desse portal. Você pode realmente aproveitar e aprender um pouco mais, pesquisar sobre o seu programa favorito. E ali você clicou em programas, como a gente está vendo, clicou na aba programas, depois clicou em programa Eclésia, a gente abre a página, está aí, ó, a página do programa Eclésia. Você pode ter nessa página, você pode encontrar um espaço para mandar uma mensagem para a gente ali no Fale Conosco, fale com a produção do programa, um pouquinho sobre a história do programa, uma breve apresentação sobre o Padre Guido, uma apresentação sobre o apresentador do programa, enfim, você pode encontrar um pouquinho de cada coisa. Mas essa parte aí do site é a mais acessada. Você clicou em vídeos e olha só, todos os nossos programas ficam disponíveis então para que vocês possam assistir pela internet. Clicou em vídeos, está abrindo na sequência aí todos os programas. Vamos clicar em um, diretor, para a gente ver. Clica em um aí, ó. Clicou ali no programa do Papa Pio XII, né, que a gente fez algumas semanas. Pronto, abriu, está dividido na primeira parte, segunda parte, terceira, tudo certinho, para que vocês possam assistir o programa inteiro. Bonito esse apresentador aí, volta um pouquinho, deixa eu ver de novo lá. Olha que cara bonitão esse apresentador aí. Estou brincando, gente. Está aí disponível então para vocês o programa, todos os nossos programas ficam disponíveis aí no site da Rede Século XXI. Uma boa maneira para você assistir depois, em qualquer momento, em qualquer lugar, o nosso programa. E a gente pede mesmo, divulgue para os seus amigos, divulgue esse programa, esse espaço aí de comunicação, de evangelização, para que você possa também assistir pela internet e repartir essas informações com seus amigos, tá certo? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua nossa conversa falando sobre os 7 dons do Espírito Santo. A gente volta já.